aí! Seu pai! Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai estar fazendo um resumo / análise de Coraline, um dos filmes mais populares de stop motion e que levou, pasmos, 4 anos para ser feito. Bora pro vídeo. Tudo começa quando Coraline acaba se mudando para viver em uma nova casa chamada de Palácio Rosa. Explorando o lugar, Coraline por algum motivo está procurando um poço, o então dito velho poço. Tarde, Neymar. Eu quero que você me ajude a construir um portal para a 4ª dimensão. Ela acaba se assustando com o gato que a estava seguindo e vai parar em um local um pouco mais à frente da floresta, onde tinha esse tronco e esse círculo de cogumelo. Na cultura irlandesa, esse círculo de cogumelo, também conhecido como Anéis de Fada, estava associado a portais mágicos entre o reino dos humanos, dos elfos, dos duendes ou das fadas. Um cara com uma bicicleta e uma máscara aparece e mostra pra ela que o poço que ela estava procurando estava embaixo dela. E esse garoto é o Ibi. E eu acabei esquecendo, mas esse graveto que Coraline estava usando para encontrar o poço é uma técnica onde você usa um graveto em formato de Y para encontrar água embaixo da terra. E que inclusive é o método usado aqui onde eu moro para encontrar água no sítio. Pesquisando, descobri que ela é conhecida como rabdomante e que é uma pseudociência. Para quem não sabe, pseudociência é um conjunto de crenças ou práticas que se apresentam como científicas, mas não utilizam métodos científicos. E só para lembrar, aquele graveto que Coraline pegou no início do filme era venenoso. Em casa, percebemos que a relação da Coraline com seus pais não é muito boa e que eles não têm tanto tempo para dar atenção para ela. Ela pega então uma encomenda que o garoto Ibi mandou para ela, e nesse pacote tem uma boneca idêntica a ela. E então você pensa, nossa, que estranho, né? Ela provavelmente deve ter questionado porque a avó dele tinha uma boneca tão parecida com ela, não é mesmo? Não! Afinal, é totalmente normal, um garoto que você nunca viu, supostamente tem uma avó que tem uma boneca igualzinha a ela. Ela dá uma boa explorada na casa e coloca a boneca em cima dessa mesa. Em cima dessa mesa. Ela olha para esse quadro com um garoto triste e diz: Um menino chato de azul, num quadro extremamente chato. Pausa. Cadê a porra da boneca? Filho, cadê o baiano? Não sei dele não, meu. Cadê o baiano? Eu não sei dele. Cadê o baiano? Fala! Cadê o baiano? Fala! Cadê o baiano? De alguma forma misteriosa, a boneca ela foi parar atrás dessa caixa. E quando Coraline olha o que tem atrás dela, ela encontra essa pequena porta. E que depois de implorar, a mãe da Coraline finalmente abre e ela encontra nada além de uma parede. À noite, quando estava prestes a dormir, detalhe, a boneca infelizmente não está ardendo em chamas, Coraline é atraída por um rato. Ela desce as escadas e ele leva ela até aquela portinha. Mas dessa vez, quando ela abre, ela encontra um pequeno túnel que dava passagem até uma outra sala. Tudo parecia igual, exceto pelo aquele quadro do garoto. Ela vai até a cozinha e vê a sua mãe cozinhando. E quando ela se vira, Coraline percebe que ela tinha uma pequena diferença em seus olhos. Chegou bem na hora do jantar, meu amor. A outra mãe e o outro pai, era como se chamavam. Eles pareciam ser bem mais alegres e mais atenciosos com a Coraline, uma coisa bem diferente dos seus pais de verdade. Ela então passa todo o jantar com eles e começa a achar um pouco estranha a felicidade deles, até que a sua outra mãe leva ela até o seu novo quarto e ela dorme. Quando acorda no outro dia, ela percebe que o quarto que ela dormiu não era mais o mesmo. Ela tinha voltado para casa. Ela conta para sua mãe tudo o que tinha acontecido, mas é claro que ela não acredita. Coraline sai para dar uma volta e se depara com uma encomenda com o nome de Sr. Bobinsky, esse cara que a gente vê no início do filme. E se você não tiver percebido, nessa casa mora mais do que apenas a família de Coraline. Na verdade, ela não é uma casa, né? É um apartamento. No sótão da casa mora esse tal Sr. Bobinsky, enquanto que, na minha opinião, deve ser o porão, mora então a senhorita Spink e a senhorita Foissible, que a gente vai conhecer mais pra frente. Coraline entrega as cartas e avisa sobre o problema no endereço. Ao sair, Bobinsky para e diz: Os camundongos me pediram para eu te dar um recado. Não passe mais pela pequena porta. Bom, como ele conseguiu falar com os ratos e entender eles, eu não sei. Mas eu sei que com certeza você ainda não está inscrito nesse canal. Então, por favor, me ajuda aí.
Indo para a casa da vizinha, Coraline percebe que elas são tão malucas quanto Bobinsky. Enquanto um fala com ratos, essas duas aqui colecionam os próprios cachorros mortos. Além disso, elas também fazem uma macumba e leem o futuro de Coraline, e dizem a ela que ela está correndo perigo. Ao sair, Coraline se encontra com Ibi, que estava procurando um Lesmans. Ela pergunta para ele se foi ele que fez aquela boneca, mas o garoto diz que já tinha encontrado ela sim. À noite, podemos perceber que a Coraline infelizmente ainda não jogou aquela boneca no lixo, como ela também pretende voltar até aquela outra casa. Chegando lá, ela começa a conversar com a outra mãe e vai até o jardim atrás do seu outro pai. E eu gostaria de destacar como essa é uma das cenas mais bonitas do filme e que provavelmente deve ter sido muito difícil de fazer. Coraline também acaba conhecendo uma versão olhos de botões do seu amigo Ibi, mas com uma pequena diferença, de que ele não falava. Eles vão junto até a casa do Sr. Bobinsky e assistem um pequeno show feito pelos ratos, assim encerrando mais uma noite com aquela família maluca. No outro dia, Coraline sai com sua mãe para comprar roupas escolares. Ela pede para sua mãe comprar uma luva laranja e ela diz que não vai comprar. Quando chega em casa, Coraline acaba ficando sozinha e então decide voltar até aquela sua outra casa. E em cima da mesa da cozinha, ela encontra um presente e um bilhete. Ela sai para dar uma volta e encontra aquele gato preto do Ibi, mas diferente dos outros, ele não tinha olhos de botão. Isso porque ele não era mais uma das criações da outra mãe, mas sim o verdadeiro gato, e que por sinal, nesse mundo ele falava. Hey, let me show you this. Talk louder, motherfucker. Depois de conversar com o gato, Coraline vai até a casa da Sra. Spink e da Sra. Foissible, e assiste uma pequena apresentação que elas fizeram para ela. Era dentro. A apresentação acaba quando ela sai e ela se encontra com a sua outra mãe. Ela pega Coraline e leva ela para dentro da casa, enquanto vemos que o garoto Ibi está bem triste. A outra mãe entrega uma caixa para Coraline, e nessa caixa tinha 2 botões e uma agulha. Ela oferece para Coraline a oportunidade de viver com eles, mas para isso havia um custo. Coraline deveria costurar os seus olhos. Ela obviamente rejeita e tenta fugir indo para o seu quarto dormir, torcendo para que no outro dia ela acordasse na sua casa de verdade. Mas isso não aconteceu. Quando ela acorda, ela percebe que não conseguiu voltar para casa, e a partir de agora podemos perceber que as coisas começam a ficar bem diferentes. Coraline encontra o outro pai dela e ela tenta conversar com ele, mas toda vez que ele tentava falar alguma coisa, ele acabava sendo controlado pelas mãos que saíam do piano. Coraline então decide fugir pela floresta, mas não importava para onde ela ia, ela sempre acabava voltando para casa. Ela então tenta fugir pelaquela pequena porta, mas a sua outra mãe já não permitia isso. Percebendo a negação de Coraline, a outra mãe se transforma nessa aparência terrível e tranca Coraline dentro de um espelho. Espelho esse onde eram trancadas outras crianças também vítimas da outra mãe. Coraline é puxada para fora do espelho pelo outro Ibi, que agora estava com sua boca costurada para uma aparência mais feliz. O outro Ibi ajuda Coraline a fugir, e ela consegue, até que o Ibi de verdade aparece atrás daquela boneca que ele deu para Coraline, e ela começa a explicar para ele tudo o que estava acontecendo, mas ele acaba ficando assustado e fugindo. Coraline vai até a casa da Sra. Spink e da Sra. Foissible, e lá ela ganha um amuleto, que até então não parecia ter tanta utilidade. À noite, ela tenta dormir na esperança de que seus pais vão aparecer, até que o gato do Ibi aparece e mostra para ela que os seus pais estão presos. Ela então percebe que aquilo ainda não tinha acabado e que ela deveria voltar e pôr um fim naquilo de uma vez por todas. O gato fala para ela desafiar a bela dama, e Coraline propõe para ela um desafio. Se ela encontrar os olhos das crianças e seus pais, ela será livre. Se perder, terá que costurar seus olhos e ficar ali para sempre. Então ela começa a procurar pelo jardim, e usando aquele amuleto que ela conseguiu, ela encontra o primeiro olho, que estava com o seu outro pai. Diferente da outra mãe, o outro pai não tinha a intenção de machucá-la. Ele estava sendo controlado, e quando tentou passar pela ponte que ficava no meio do jardim, ele acabou caindo, mas antes de afundar, entregou a Coraline um dos olhos. Já o segundo olho, podemos dizer que não foi tão difícil de conseguir. Que merda, hein? O terceiro e último olho estava na casa do Sr. Bobinsky, e logo na entrada, Coraline dá de cara com a roupa do outro Ibi, o que indicava que ele foi de F pela outra mãe. No meio da confusão, enquanto tentava pegar o último olho, Coraline acaba perdendo o amuleto e também caindo da escada, caindo assim no chão e percebendo que o tempo para ela já estava acabando. Mas como seu fiel escudeiro, o gato aparece e entrega para ela o último olho. Pobre,
Coraline vai até a Bela Dama, mas ela sabia que mesmo completando o desafio, a Bela Dama não deixaria ela fugir. Então Coraline tenta enganar a Bela Dama dizendo que os seus pais estão atrás daquela portinha. E enquanto a Bela Dama estava de costa, Coraline consegue ver os seus pais presos dentro de um globo de neve. Então, se aproveitando da situação, Coraline pega os seus pais e tenta fugir pela porta, jogando o gato em cima da Bela Dama e arrancando seus olhos. Enfurecida, a Bela Dama transforma o chão em uma tremenda teia de aranha, mas que, para ser bem sincero, não serviu de nada. Coraline conseguiu fugir dali escalando. Ela chega até a porta e tenta trancar, mas a Bela Dama aparece e tenta impedir que a Coraline feche a porta, e nisso ela acaba perdendo uma das mãos. Coraline consegue fugir e salvar os seus pais, mas aquilo ainda não havia acabado, porque Coraline ainda tinha que se livrar das chaves. Ela então decide jogar a chave dentro do velho poço, mas lembra da mão da Bela Dama que conseguiu passar pela porta? Ela persegue Coraline e tenta pegar a chave de volta, mas então o seu amigo aparece e junto eles destroem a mão e jogam ela no poço junto com a chave, dando assim um fim para a Bela Dama. Acabou.